Olá pessoal, estamos aqui na Natufarma, a sua farmácia de manipulação, e hoje eu vou estar aqui para bater um papo com o Dr. Elias com um assunto muito importante. Vamos ver qual é? A Natufarma é a sua farmácia de manipulação. Por quê? Porque tem qualidade, tem tradição na Grande de Paraná, tem muita confiança, e nós temos aqui o nosso querido Dr. Elias, que realmente ele não só... Você é atendido por uma equipe fantástica, uma equipe de profissionais, mas também o Dr. Elias sempre fiscalizando, pronto a tirar as suas dúvidas aqui na Natufarma. Ok. O nosso assunto hoje é menopausa. Nós vamos também falar em outro momento sobre a andropausa, mas hoje o foco é menopausa, principalmente para que as mulheres entendam direitinho e possam saber dessa situação. O que é o período da menopausa? É um período em que o ciclo menstrual desta mulher ele começa a cessar. E isto acontece por quê? Porque quando chega a idade de 45 anos até aos 55 anos, essa mulher para de produzir os níveis de hormônio. Desde a juventude até as datas dos 40 anos, 45 anos, ocorre uma produção hormonal normalmente. E a partir dessa data começa-se a haver uma redução, e essa redução faz com que ela faz com que chegue ao momento do próprio corpo não produzir mais hormônio. Não havendo mais a produção, aí entrou o período a menopausa, quer dizer que essa mulher não está produzindo. Por isso a importância de fazer realmente tomar alguns cuidados. Nesse momento em que ocorre isso, essa mulher ela passa a ter algumas características diferenciadas, que muitas vezes surgem-se algumas doenças que nós vamos também mencionar. E quando a mulher passa por essa etapa, e chega nessa idade, o pessoal fica, fulano está muito enjoada, fulano está ranzinza, E não é isso. Na verdade, existe realmente uns sintomas que o pessoal que está de casa, de repente, você que está assistindo agora a gente, já está tendo esses sintomas e você está achando que é uma coisa normal, e não é. Quais são os sintomas, doutor Eli? Alguns sintomas, dentre eles os mais frequentes, é uma onda de calor, uma transpiração excessiva. A gente chama, até tem um termo chamado também de fogachos, quer dizer que essa mulher passa a ter um descontrole. Está, de repente, num ambiente até com ar-condicionado e de momento para outro começa a haver uma transpiração excessiva. E daqui a pouco desaparece, vai e vem. Então, é cíclico. Então, esse é um dos sintomas. Outros sintomas que ocorre com muita frequência. Essa mulher passa a ter realmente uma perda do libido sexual. Quer dizer que ela passa a ter um desinteresse com relação à relação sexual. E isso faz com que... Esse é um dos assuntos também preocupantes, porque às vezes começa a criar um desconforto, principalmente entre o casal. Outra característica, essa mulher também passa a ter realmente uma sensação de angústia, irritabilidade. Parece que com relação à cabeça começa a ser pressionada como algo que está sendo pressionado, e isso faz com que cada vez mais aumente. Chegando também a um ponto, a um outro estágio, que é um quadro de depressão. Esse quadro de depressão ele pode se agravar muito e ela começar a ficar se isolada, não querer mais conversar, tristezas, e daí para frente um isolamento assim bem completo. Então, e por último, nós podemos observar que nesse processo, quando se agrava, ocorre com frequência as infecções urinárias, que nós classificamos como infecções do trato urinário, e ao mesmo tempo também os determinados órgãos, como por exemplo os órgãos genitais, eles passam a ter uma redução no seu volume, quer dizer que começa a diminuir, é como se estivesse murchando, como uma bolha que de repente sofreu uma diminuição e ela vai afunilando até perder por completo o seu volume. Existe tratamento, existe medicação, e como que a pessoa realmente resolve esse problema ou não? É o que nós chamamos de reposição hormonal. De que maneira? Existem dois processos de fazer a reposição hormonal. A reposição hormonal ela é feita da seguinte forma: pode ser feita através de medicamentos alopáticos, que são os medicamentos químicos, e outros grupos que nós classificamos como os fitoterápicos. Os fitoterápicos são aqueles fármacos ou medicamentos extraídos das plantas. Então, existem vários medicamentos. Dentro desse grupo dos fitoterápicos, nós temos hoje o Dioscora vilosa, nós temos hoje nós temos a isoflavona, que é o Glecinimax, nós temos também o Black Coach, ou Semicifuga racemosa, nós temos também a Amora, que também trabalha nessa questão dos fogachos também. Então, existem dois fatores, e existem esses fármacos que atuam para
reequilibrar o organismo dessa mulher. Então, é muito importante fazer esse processo, suprir esse hormônio para que o corpo dessa mulher volte a ter a vitalidade. O médico geriatra, ele já entra nessa área? Ainda não, né? Normalmente, a área médica que atua mais especificamente são ginecologistas, são eles que atuam mais diretamente nesse processo. Também, profissionais geriátricos, às vezes também eles, na maioria, também podem prescrever, que o médico tem essa autonomia para fazer essa prescrição. No caso, nós como farmacêutico, se nos procurar, a gente pode dispensar também determinados fitoterápicos, não os medicamentos químicos. A família não consegue entender, o marido, muitas vezes, por falta de conhecimento, não consegue entender e pode gerar, muitas vezes, doutor Elias, como é o programa Deus na Família, pode gerar problemas familiares, muitas vezes, se a pessoa não consegue identificar a doença ou tratar, que na verdade não é uma doença, né? Como se chamaria? É um processo que o hormônio para de ser produzido e realmente é um processo vitalício do ser humano? Mas é um ciclo que foi interrompido na vida da mulher, como no caso do homem. Hoje nós estamos mencionando da mulher. Então, esse ciclo interrompeu, vai ocorrer normalmente. Agora, os cuidados vai fazer com que essa vitalidade desta mulher, que essa reposição vai fazer com que elas possam, a partir daí para frente, ter a sua vida normal, sem esse desgaste. Aquilo que nós falamos, uma vez essa mulher, ela estando assim, dentro desse processo, sem tomar esses cuidados, a irritabilidade, o mau humor, a depressão, isso faz com que traga realmente desconforto à família. E é muito importante os cuidados para que, cuidando daí em diante, desse processo, então evitaria todo esse desconforto e daí essa mulher passa a ter sua vida normal. Só tendo um detalhe, em mencionar sobre a questão da fitoterapia, temos um aspecto importante que está relacionado com, principalmente, porque a fitoterapia, nós podemos, é uma alternativa, principalmente naqueles casos de familiares que têm problemas com câncer. E esse caso, essas medicações, elas podem auxiliar e amenizar esses processos, sem trazer transtorno ou alterar, no caso, os fatores, células malignas, no caso dessa mulher. Obrigado por você estar até agora junto conosco para aprender muito mais e eu tenho certeza que vale a pena. Doutor Elias, muito obrigado. Quando você for comprar o seu medicamento fitoterápico, onde você vai? Nato Farma, a sua farmácia de manipulação.